Olá, amigos, que Deus abençoe a sua vida, de maneira rica e abundante. Eu gostaria muito que você se preparasse para esse culto em seu lar. Pegasse a sua Bíblia e pudesse abrir no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Versículo de número 10. Êxodo, capítulo 2, versículo de número 10. Se você pode, compartilhe, e nos ajude a fazer a diferença para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você, tá bom? Deus abençoe a vida de todos nesse sábado, Eu estou tão pensando que hoje ainda era sexta-feira. Hoje já é sábado. Alô, Leonardo Faustino da Silva, Tânia Santos, Gervásio, a família Gervásio Santos aí ligada, Leandro Santos. Alô, Ingrid Calda, Aldemir Santos, Conceição Alves, Maria Cida, Ana Paula Almeida, Selma Nunes, Cirleide Souza, Rita Franca, Reijane Salles, Caio César Freire, alô, Renata Cunha. Quem é dizimista e mantenedor? Compartilha aí, gente, na rede social, no grupo, no WhatsApp. Convida as pessoas aí. Você que é dizimista, mantenedor. Alô, Tomico Iga, Ana Paula Figueiredo de Oliveira, Gisele Alves. Que Deus abençoe a vida de todos, tá bom? Fátima Rorato, Deli Walker, Chuelelamego, Heitor Martins, nossa, nome forte. Luana Pinheiro, Viviane Santana, Vanessa Carrara, William Silva Gomes, alô, Mariana Paula, Adriana Teixeira, Leandro de Lima, Valentina Souza. Gente, vamos começar a palavra. É o culto em seu lar que chega para abençoar a sua vida. Joseane Woldes e a filha Kathleen, que está ligadinha aí. Alô, Sueli Lima, Rosália Silva, Camila Moreira. Você que é dizimista e mantenedor, vai no grupo aí e avisa. Olha, começou o culto, hein? Começou o culto. Alô, Gelson, Geilson Kelvin. Luciana Rodrigues. Vai ser extremamente forte. O tema é: o impossível na tua vida, Deus vai fazer. O que é impossível para você é a especialidade de Deus. Deus vai tornar possível. Deus vai fazer. Deus vai provar para você que Ele é Deus. E Ele é grande. E Ele tem poder para fazer o impossível na tua vida. Creia tão somente nisso. O impossível é uma especialidade de Deus. E nós vamos ver isso na palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você vai então encontrar logo o livro de Gênesis. Depois do livro de Gênesis, logo na sequência vem o livro de Êxodo. E é no capítulo 2 que nós vamos ler. Capítulo 2, apenas o versículo de número 10. Eu conto com a sua ajuda, com o seu apoio, com o seu compartilhamento, para que muitas pessoas venham ter a oportunidade de pegar essa palavra também, como você vai pegar,
Alô, Janaína Figueiredo, Tassiana Matias, Antônia Sueli Lima. Aperte o cinto, que Jesus vai falar poderosamente com você. Preste atenção nesse texto no nome de Jesus. Êxodo, capítulo 2, né? Versículo de número 10. Olha o que está escrito. E compartilhe, convide cada um dos seus irmãos para assistir isso aqui. Convide porque vai ser extremamente forte. Êxodo capítulo 2, do versículo 10. Diz assim o texto, Milene Farias. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. Eu vou repetir de novo, para você que está chegando agora. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de número 10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, ao qual o adotou e chamou de seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. Se eu for ler o versículo 9, o texto vai dizer o seguinte: então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino, e a mulher tomou o menino e o criou. Deixa eu já lhe afirmar que neste sábado, neste culto em seu lar, você não está me assistindo em vão. Deixa eu já abrir um parêntese aqui e lhe dizer: todas as pessoas que estão me assistindo agora e que vão assistir gravado e compartilhado, estão precisando de um milagre urgente, estão precisando viver o impossível de Deus na sua vida. Há pessoas que até já enterraram seus sonhos, porque não acreditam mais que isso pode acontecer em dias. Há pessoas se achando velhas demais para poder vivenciar uma vida amorosa, para poder ter um casamento, para poder construir uma família. Há pessoas não acreditando mais que vão conseguir uma porta de emprego, porque já estão há bastante tempo tentando e não estão conseguindo. Há pessoas que acham, porque pelo fato do Brasil estar em crise, elas não vão mais conseguir levantar a sua empresa, o seu negócio. Mas eu vim pregar para você hoje o Deus do impossível. Eu vim pregar o Deus que não depende do presidente, o Deus que não depende do governador, o Deus que não depende do prefeito, do senado, dos vereadores. Eu vim pregar um Deus independente, que não tem pacto com sacanagem, com corrupção. Eu vim pregar a um Deus que nunca perde uma batalha, que é especialista em causas impossíveis. Ei, meu amigo, minha amiga, se você tem uma causa impossível de ser resolvida hoje, eu convido você a já dar glória a Deus e aleluia, porque o general dos generais, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá começa a entrar na tua casa hoje e começa a operar o milagre. O que era impossível na tua vida hoje, deixa eu ver. Camanche siminalabaraçu kendefa sarabia.
Deixa eu ver quem já está começando a sentir a presença. Deixa eu ver quem já está começando a compartilhar essa palavra. Dá um sinal para mim aí, se você já está sentindo Deus nesse negócio. Udácia minablasse kepler forginaragarasaio. Deus marcou o encontro com você aqui agora. Seja você católico, seja você desviado, seja você praticante ou não da palavra de Deus, Deus marcou o encontro aqui para te afirmar o que é impossível para você, meu filho. Eu sou o Senhor que tem o poder de colocar nas tuas mãos. Talvez seja a gravidez dos seus sonhos. Você que tem tentado engravidar e não tem visto a grandeza de Deus. Talvez seja essa gravidez de risco. Talvez seja a falta de dinheiro para poder comprar, mudar, abençoar o quarto dessa criança. Talvez seja o seu relacionamento, o seu casamento que foi por água abaixo. Talvez seja essa mulher que não compreende mais você e não quer voltar mais para você. Talvez a tua família esteja destruída, a tua casa esteja arruinada. Talvez essas dívidas estejam aumentando de tal forma que você não consegue mais encontrar uma saída, não consegue encontrar mais uma solução. Talvez o problema seja o seu filho que está nas drogas e você observa e fica analisando e fica apenas esperando o momento que o telefone vai tocar e alguém vai dizer: olha, fulano morreu. Talvez seja o seu esposo que está viciado na cachaça, no vício do álcool, ou até mesmo nas drogas, e você já não aguenta mais, já perdeu as forças, as esperanças. Talvez esteja essa causa na justiça, todo mundo dizendo que você não vai receber, que você não vai ganhar. Mas Deus hoje marcou encontro contigo nessa terra para dizer: a história da tua vida vai mudar. O que é impossível para você é possível para mim. Preste atenção. O texto base é livro de Êxodo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo de número 9 ou 10. Eu disse: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Ah, irmão, convide outras pessoas para assistir isso, pelo amor de Deus. E pega essa palavra, se concentra, porque Jesus marcou encontro contigo aqui. Para que eu e você possamos entender claramente esse texto, que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10, aonde o texto afirma que a filha de Faraó manda uma mulher pegar uma criança, um menino, e criar. E manda não só criar, mas também manda dar um salário para essa mulher. Para que eu e você possamos entender a fundo essa escritura, esse texto, nós precisamos voltar muitos anos atrás. Precisamos voltar ao livro de Êxodo, capítulo 1, especificamente no versículo 5 ao versículo 10. Eu vou abrir a Bíblia para você e você vai acompanhar junto comigo. Olha o que diz o texto no livro de Êxodo, capítulo 1, ao versículo 5 ao versículo 10. Diz assim: todas as almas, pois que descenderam de Jacó, foram 70 almas. Preste atenção, foram 70 pessoas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido,
e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito grande, é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usamos sabiamente para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo uma guerra, ele também não se ajuntem com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba a terra. Preste atenção aqui, por gentileza. Para você entender o que está escrito no livro de Gênesis, de Êxodo, capítulo 2, versículo 9 e 10, precisa voltar no capítulo 1, onde nós acabamos de ler aqui agora. O capítulo 1 do livro de Êxodo nos afirma, no versículo 5, que o povo de Israel era 70 pessoas. A descendência de Israel era de 70. Do versículo 5 ao versículo 10, nós lemos aqui em alguns segundos, mas passam-se 400 anos. Do versículo 5 ao versículo 10, passaram-se 400 anos. Não foram alguns segundos, como nós lemos aqui. É por isso que é muito importante você estudar a Bíblia. Passaram-se 400 anos. No versículo 5, eram apenas 70 pessoas. No versículo 10, não estávamos falando mais de 70 pessoas. Estávamos falando de 600.000 pessoas, que a cada vez se aglomerava, que a cada vez tomava mais espaço, que a cada vez se unia mais. E o novo rei de Faraó, ele não conhecia a descendência deste povo, mas se assustava com o crescimento devastador dessa população. Observe, irmãos, uma importância muito grande de nós nos unirmos, de nós não estarmos espalhados, como muitas vezes vemos hoje. É difícil você ver uma igreja se unir com outra, é difícil você ver o povo se aliançar com outro. O que nós vemos é um dizendo que a igreja dele vai para o céu e a outra vai para o inferno. O que nós vemos é um querendo demonstrar mais poder do que o outro. O que nós vemos é uma igreja querendo dizer que ela vai para o céu e a outra não. Estamos vivendo uma época não da união, mas sim da bandeira exclusiva. É somente essa que fala com Deus, é somente aqui que recebe a cura, é somente aqui que Deus fala na terra. Mas o que víamos nesta época não era uma igreja desunida, era um povo unido, e quanto mais unido o povo crescia. Não é à toa que a Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, que o cordão de 3 dobras, ele dificilmente se quebra. Satanás é especialista em afastar vidas da presença de Deus, em trazer tumulto e confusão para dentro da igreja. Satanás não vai se aparecer para você com um chifre, com um tridente, dizendo eu sou o diabo. Ele vai aparecer para você através de um irmão que vai dizer para você no WhatsApp: olha o que aconteceu com fulano, espalha aí, acaba com ele aí, vamos espalhar. A pessoa nem sabe se aquilo é verdade, mas ela pega e parece já um enviado de Satanás, começa a espalhar uma mensagem, uma calúnia, sem saber a veracidade
veracidade daquilo. E volto a dizer, pasme os senhores, mesmo se soubéssemos a veracidade daquilo, nós não deveríamos espalhar, mas sim amar o nosso irmão, dobrar o joelho e orar, porque a igreja não foi chamada para combater contra a igreja foi chamada para combater contra Satanás. Ai, meu Deus, o da cé, eu estou sentindo Deus aqui nessa mensagem. Abandocele faracandarábia. Eu não sei se você está sentindo Deus, mas eu estou sentindo Deus nessa palavra. Dá um sinal para mim aí, meu filho. Nós não fomos chamados para combater contra quem? Nós fomos chamados para combater contra Satanás. E aquele povo era um povo unido. E pelo fato de ser um povo unido, esse povo crescia, Márcio Emiliano. Crescia de uma forma devastadora, Vitor Silva. Crescia e que ninguém segurava. Crescia tanto que o povo chamou a atenção do rei. O rei, quando percebe que busca o histórico daquele povo, que chegou no versículo 5 apenas com 70 pessoas, e de repente no versículo 10 já se tratava de 600.000 pessoas, o rei reúne o seu conclave, reúne os seus servos, reúne a sua cúpula e diz: olha, tem alguma coisa errada, nós não podemos permitir que esse povo cresça, porque se esse povo crescer ao extremo, como diz no versículo 10, e se o inimigo se levantar contra nós, e se ele se unir contra nós, contra o nosso inimigo, nós vamos cair, nós não vamos mais ter toda a regalia, nós não vamos mais ter todas as vantagens que temos. Nós precisamos acabar com o crescimento deste povo, nós precisamos paralisar o crescimento desses irmãos. A primeira estratégia é: vamos dividi-los, vamos colocar metade de um lado, metade do outro, vamos tentar dividir eles, vamos tentar separá-los, para ver se nós diminuímos o crescimento deste povo. E o texto diz que o rei Faraó manda construir 2 cidades. Uma chama-se Pitom e a outra Ramsés. É só você dar sequência do texto e ler. É rápido, do capítulo 1 de Êxodo ao capítulo 2. Você vai ver que ele manda construir 2 cidades. Mas nada disso adiantava. O povo estava separado por distância, mas estava unidos no seu pensamento. O povo estava separado por distância, mas estavam unidos no seu pensamento, estavam ligados na mesma fé. Quanto mais Faraó colocava eles para trabalhar, a Bíblia diz que Faraó zombou deles, mandou colocar para trabalhar debaixo de sol quente, mandou trabalhar e não ganhar mais hora extra, a ralar mesmo, a bater, a dar mais chicotadas, mandou sacanear com aquele povo. Mas quanto mais batia no povo, quanto mais sacaneava, quanto mais humilhava aquele povo, mais o povo crescia. O povo não parava de crescer, o povo estava ligado no seu crescimento, nada batia aquele povo. Mas nos dias de hoje, irmãos, nós vemos crentes que são perseguidos, que são caluniados, pessoas que não têm a oportunidade. Nós estamos vivendo a era do Faraó dentro da igreja. Faraó não quer deixar você crescer espiritualmente. Há pessoas que, quando começam a decolar, começam a crescer espiritualmente, os faraós se levantam para bater o ministério, se levantam para ofuscar o brilho desta pessoa. Mas eu vim aqui hoje dizer para você: nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prevalecer. Deus vai mudar a história da tua vida, e o que era impossível, Deus vai trazer a existência por amor a você. Então o rei pede para os seus egípcios, olha só o que diz o texto, preste muita atenção, eu vou abrir aqui para você ver.
Olha o que diz o texto. E ele fica preocupado, né? Como eu disse aqui no versículo 10. E diz assim: e os egípcios puseram sobre eles maiorias de tributos para os afligirem com as suas cargas. E edificaram a cidade, edificaram a Faraó cidades e tesouros, como Pitom e Ramsés, que eu acabei de falar. Versículo 12 diz assim, deixa eu voltar aqui, peraí. Versículo 12 diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Faraó, dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, e assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, em tudo que era trabalho no campo, e com todo o seu serviço que serviam com dureza. Rapaz, não desista não. Não desista não, meu filho. É você que está sendo perseguido. É você que está sendo caluniado. É você que está sendo afrontado dentro do seu trabalho, no seu ministério, dentro da sua própria casa. É você que está sendo atacado ferozmente. Diz: pastor, isso não é possível, só pode ser inveja. Só pode ser inveja, pastor. O que é que eu tenho feito de errado? O povo não tinha feito nada de errado. O povo só era unido. E quanto mais unido o povo estava, mais Faraó tentava abater e acabar com aquele povo. Você sabia que quando você se une com uma pessoa que é como um fermento, ou seja, em outras palavras, uma pessoa que vai fazer você crescer, Satanás vai fazer de tudo para que você não cole com essa pessoa. O Faraó vai se levantar contra você, porque a finalidade de Faraó é fazer com que você diminua e não com que você cresça. É por isso que muitas das vezes você encontra um empecilho para assistir a nossa transmissão, porque nós não estamos aqui como Faraó querendo acabar com a tua vida. Nós estamos aqui querendo que você cresça, e Faraó não vai ficar contente com o seu crescimento, com a sua fé restaurada, com a sua fé renovada, com a sua força restabelecida através da palavra de Deus. É por isso que ele se levanta, é por isso que ele coloca travamento na conexão, é por isso que ele tenta de todas as formas impedir que você assista, que você assimile a palavra. É por isso que muitas das vezes o Faraó coloca os joios no meio do trigo para lançar mensagens aqui enquanto nós estamos pregando, para poder tentar de todas as formas te desvirtuar, para que você não assimile a palavra de verdade. Ai, abros que manto de nácia calabarasúria candarábia. Mas há um povo que está unido, há um povo que já pegou o negócio, há um povo que diz: eu não largo, todo dia eu estou colado, eu todo dia estou orando, eu vou me fortalecer, eu vou crescer. Não tem Faraó que impeça o seu crescimento. A batalha pode se aumentar na tua vida, e quem sabe aconteceu isso, você começou a assistir, ao invés de melhorar, o diabo, os faraós estão tentando colocar mais problema na tua vida, estão deixando você mais humilhada, estão aumentando a carga de trabalho. É perseguição no trabalho, é perseguição na família, é perseguição no lar, mas você não vai desistir, você vai continuar firme e unido conosco, porque você vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer na presença de Deus. Levamos que me nascer. A Bíblia diz que Faraó fez de tudo, humilhou, esquartejou o povo, botou para trabalhar.
botou para ralar mais. As surras eram cada vez mais fortes, mas o povo não desistia. Não desista, meu amigo, minha amiga, porque o reino de Deus é tomado à força. Não desista, não. Nada pode impedir você, a não ser você mesmo, desistindo, deixando de acreditar. Porque enquanto houver esperança, enquanto Deus vê fé dentro de você, Deus vai mudar a história da tua vida. Deus vai mudar a história da tua vida. Deus vai fazer o impossível acontecer. Não pare. Eu sei que às vezes está difícil, às vezes parece impossível, às vezes parece que não vai ter mais saída, às vezes você não encontra nem fôlego para poder vencer, para poder continuar essa jornada, mas Deus hoje manda dizer, quando você pensa que está fraco, é aí que Ele chega e te fortalece. Ele vai mudar a história do teu ministério, da tua caminhada, da tua família, do teu lar, da tua igreja. Quem sabe você está sendo perseguido dentro da tua própria igreja. Jeová vai entrar com providência na tua vida. Deus está falando com você. Compartilhe aí, irmãos. Convide outras pessoas para tomar posse dessa palavra. A Bíblia diz que o povo crescia, mas crescia de tal forma que Faraó percebe que aquilo não estava adiantando. E Satanás já percebeu que isso não está adiantando mais. Mesmo perseguindo você, mesmo tentando caluniar, você continua firme. Não tem para ninguém, irmão. Se você persistir, se você continuar firme, Deus vai mudar a história da tua vida. Deus, Ele está no controle da tua vida. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Continua firme que a tua hora vai chegar. Aí sabe o que acontece? No ato de desespero, o Faraó então diz o seguinte: vamos acabar com esse povo, vamos colocar parteiras e vamos pegar todas as crianças que nascerem do sexo masculino e vamos acabar com elas. Vamos destruir elas. E quando vim do sexo masculino, a ordem é para matar. Isso é a sequência do texto que está aqui, ó. As parteiras, o rei de Israel, do Egito, falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Sifrá e o nome da outra era Poá. E disse-lhe: quando ajudardes no parto das hebreias, e as virdes sobre os seus assentos, se for filho, olha, matai-os, mas se for filha, então vivam. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito havia lhe dito. Aí agora você vai começar a perceber claramente o texto que nós acabamos de ler. Aí então entra Joquebede em cena. Quem era Joquebede? Uma mulher que adorava, uma mulher que glorificava a Deus. Joquebede engravida. A ordem do rei era para matar, irmãos. Agora imagine. As parteiras Sifrá e Poá que foram designadas para matar. Imagine uma mulher naquela época, ao invés de ter alegria e saber que ia ter um filho, ela tinha pânico, pois não sabia ao certo se era menino ou menina. Nos dias atuais, nós temos como saber, através da tecnologia, se é menino, se é menina. Né? Você faz a ultrassonografia e fica ciente se é rapaz, se é uma menina, se é do sexo masculino ou se é do sexo feminino. Mas naquela época não se sabia até a criança nascer.
poderia se conjecturar, imaginar, mas não teria-se a certeza até que as crianças nascessem. Agora, irmãos, preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O que era para ser alegria se transformou em desespero. Talvez na sua vida também esteja assim. O que era para ser alegria se transformou em pânico, em desespero. Talvez você casou e imaginava ser feliz e de repente está vivendo um caos na sua vida. Talvez você abriu esse negócio e imaginou que ia dar certo e de repente está vivendo um caos na sua vida. Joquebede engravidou. Não se sabia se era homem ou se era mulher. Se fosse homem, a ordem era para matar. Você já viu, já falou com alguém e já percebeu, hoje está mais controlado, entre aspas, que a mídia não está dando tanta ênfase, mas na verdade continua. Muitas crianças nascendo com microcefalia. Você percebeu durante essas reportagens como as mães ficavam desesperadas? O marido tinha que ficar acordado, olhando para ver se via algum mosquito e abanar para a mulher não ser picada pelo mosquito que trazia esse vírus. Você sabe o que é microcefalia? Microcefalia é transmitida através de um mosquito que tem a finalidade de entrar num genes que faz com que paralise o crescimento da calota cerebral da criança, fazendo com que haja um sufocamento e a criança nasça com deficiência. Todas as mães que tinham filho e tinham prazer de começar a sonhar, começaram então a entrar em pânico. A gravidez, que se tornava uma coisa de alegria, de paz, começou a se tornar um pesadelo. Mulheres sonhando com mosquito mordendo, mulheres sonhando com crianças já nascendo de uma forma devastadora. Imagina, irmãos, uma mulher grávida no auge dessa microcefalia. Imagina o desespero. Será que eu estou? Será que eu não estou? Será que eu fui picada? Será que eu não fui? Mas essas mães ainda tinham o prazer de ficar com os seus filhos. Muitas delas, quando os maridos souberam que a criança estava com a microcefalia, tiveram atitude covarde de abandoná-las. Há muitas mães que estão vivendo a falência da falência. Eu tenho conhecido muitas mães e tenho feito de tudo para que Deus nos ajude a aumentar o número de dizimistas e mantenedores, para que a gente possa dar pelo menos uma cesta básica para cada mãe dessa, que não tem nem o que comer, não pode nem trabalhar, porque uma criança dessa requer cuidado todos os dias, toda hora, e ela chora mais do que qualquer outra coisa. A pessoa tem que ter paciência e muito amor, porque senão acaba cometendo uma besteira. A pessoa fica aprisionada aquilo e ela não tem como trabalhar, não tem ajuda. Há muitos casos em que os vizinhos vão, dão uma lata de leite, outros chegam e dão uma lata de feijão, um saco de arroz, mas ela não tem mais como ser ajudada. Por quê? Porque o marido que casou e prometeu juras de amor, quando descobriu que estava passando por uma luta, abandonou a mulher. Mas de qualquer forma ela tinha chance, mesmo na luta, de ter um filho. Mas naquela época, se fosse criança do sexo masculino, a pessoa só tinha alguns minutos para dizer: olha, eu te amo, eu vou guardar você por lembrança, porque a ordem do rei era para matar. Joquebede estava grávida. A vizinhança observava atentamente,
principalmente as que já haviam perdido o filho, porque a ordem era para matar, e estavam de olho na Joquebede. Você sabia que nem todas as pessoas que estão à nossa volta se contentam com a nossa vitória? Principalmente se ela for uma derrotada. Se a pessoa tiver tido um histórico de decepção na vida sentimental, de tristeza, de derrota na vida sentimental, se ela vê você se levantar e ser feliz, ela fica com ódio de você. Não estou dizendo que é uma regra, mas a maioria age dessa forma, principalmente as pessoas que não têm Jesus no coração. Elas ficam com ódio mortal, elas querem que você sofra como elas. Elas querem que você não seja feliz como elas. Elas querem que você seja frustrada assim como elas. E Joquebede sabia muito bem disso, que a vizinhança inteira estava ali observando. Ela não tinha como esconder a gravidez, porque a sua barriga estava aumentando a cada dia. E chega ao conhecimento das parteiras Sifrá e Poá que Joquebede estava grávida, estava para ter neném. E as parteiras vão observar e vão analisar segundo a ordem do rei. A ordem era para matar a criança do sexo masculino. Joquebede então entra em trabalho de parto, fica sentada. Quando as parteiras então observam o nascimento da criança, Joquebede chega à conclusão pelo semblante das parteiras que a criança era do sexo masculino. Oh meu Deus do céu! Havia apenas alguns minutos então para ela se despedir da criança, mas o texto afirma que o Espírito de Deus pairou sobre Joquebede e sobre Sifrá, e elas sentiram o temor de Deus. Uma olhou para a outra, eu conjecturo e disse: olha, eu não vou matar, eu não estou sentindo de matar. E a outra disse: eu também não estou, porra. Então vamos liberar Joquebede. Joquebede começa a vivenciar o impossível na sua vida. Era impossível ter uma criança do sexo masculino. A ordem do rei era para matar, mas Deus foi lá, tocou no coração das parteiras e disse: deixa a criança viver. O teu sonho não acabou, a história da tua vida vai ser mudada. O impossível vai se tornar possível na tua vida. Pega essa palavra, meu irmão, está vinda diretamente do trono de Deus para abençoar a tua vida. Elas não deixaram a criança morrer. Rapaz, Joquebede então pega a criança e volta para sua casa. A Maurílio Silva, os vizinhos começaram a observar que ela voltou com a criança. Tamires Heloísa, Miriam Fabiane. Elas observaram que ela voltou com a criança para casa. Joquebede então começa a vivenciar o sonho de Deus na sua vida. E há pessoas que começaram a vivenciar o sonho de Deus que estão me assistindo, mas de alguma forma parece que foi só uma brincadeira. Começaram a vivenciar o sonho de Deus na sua vida, mas de repente parece que voltou tudo a estaca zero. Joquebede começou a se apaixonar pelo filho. Toda mãe, quando a criança nasce, é um amor que vai aumentando gradativamente a cada dia. É uma emoção atrás da outra. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Joquebede fica com seu filho 3 meses escondido dentro de casa. Mas ela não tinha mais como esconder a criança. Não tinha mais como esconder. A ordem do rei era para matar se fosse do sexo masculino. Se os vizinhos chegam à conclusão que o menino era do sexo masculino, seriam os primeiros a entregar o rei, para acabar com a vida de Joquebede. Eu vejo isso acontecendo nos dias de hoje. Pessoas que vêm para a Europa, começam a ser felizes,
pensam que tem amigos, aí vem para a Europa, não consegue documentação, fica ilegal no país, vai vivendo, né? Enquanto não arruma confusão, a polícia não vai se metendo com você. Mas dependendo do país, quando a pessoa começa a crescer e o outro que já está aqui já há muito tempo no país, você que não conhece nada de Europa e quer vir para a Europa pensando que é mil e uma maravilhas, ou para os Estados Unidos ou para qualquer país, você que quer sair do Brasil, preste atenção nisso. Aí você começa a convidar as pessoas pensando que são teus amigos. As pessoas começam a vir na tua casa e dizem, pô, peraí, rapaz, essa desgraçada chegou aqui agora. Eu tô morando num quartinho até agora. Por que ela já tá aqui? Já tem casa e tudo, eu não tenho. Pô, já o carro dela tá melhor do que o meu, vou acabar com a vida dela. Liga pra imigração e diz, olha, tem uma pessoa aqui que tá ilegal. Ela tá envolvida com tráfico, é terrorista. E a polícia vai lá, quando pega você e vê que você está ilegal, não tem conversa fiada. Joga você de volta no avião, não dá nem direito. Tem países que você não tem nem direito de pegar as roupas ou fazer uma ligação. É com a roupa do corpo mesmo. Vai direto para o aeroporto, no primeiro voo eles mandam você de volta para o Brasil algemado. Então, antes de você pensar em sair do seu país, mesmo na crise, e vir para a Europa, estude bem o país que você vai vir. Procure saber sobre a cultura, sobre a legislação do país, sobre as leis do país, porque Brasil é Brasil, outro país é outro país. Procure saber bem antes e seja reservado. Porque aquele que se abre demais, tem vizinhos observando e não querem ver você crescer. É uma verdade. Joquebede estava com o filho dentro de casa, já estava há 3 meses. A vizinhança estava dizendo, peraí rapaz, cadê essa criança que eu vi entrando? Eu estou achando que é homem, viu? Se for menino eu vou dedurar, porque eu não tive, por que ela vai ter? Quem é ela? Eu vou acabar com a vida dela. E se denunciasse Joquebede, o rei não só mandava matar a criança, mas destruía a família dela todinha. Joquebede começa a vivenciar o sonho, irmãos, mas de repente parece que volta tudo a estaca zero. Parece que eu vejo Joquebede pensando, meu Deus, mas por que o Senhor permitiu então eu ter um menino? Para poder chegar aqui 3 meses depois, eu apaixonado, Senhor, eu ter que tirar o meu filho, não ter que viver? Que milagre é esse que começou e terminou pela metade? Aliás, nem chegou na metade, só vivi 3 meses do milagre. Só que Joquebede não agiu dessa forma. Joquebede não ficou murmurando. Em nenhum momento Joquebede deixou de crer. Joquebede tinha esperança que o filho dela sobrevivesse. Ela pega a sua filha e dá uma ordem para a sua filha. Ela diz, olha, eu vou preparar um barquinho aqui, eu vou colocar lanche, eu vou colocar tudo aqui, vou colocar essa criança dentro do barquinho. Você vai agora diante da margem do rio e vai lançar essa criança lá. Quem sabe lá na frente alguém possa pegá-la, ter misericórdia e o meu filho continuar vivo, porque se ficar comigo vai acontecer o pior, vão me dedurar, Faraó vai chegar até aqui, vai descobrir, quem sabe ele consiga sobreviver, é a minha única esperança, eu vou dar na mão de Deus, eu tenho que entregar na mão de Deus, eu vou entregar o meu melhor, a minha oferta incondicional. Uma oferta incondicional para Deus gera um milagre incondicional na sua vida. Era tudo que ela tinha, ela entregou nas mãos de Deus. Era o seu sonho, era o seu milagre, ela entregou nas mãos de Deus. E você tem entregue o que nas mãos de Deus? Migalhas? Tem entregue o melhor na mão de Deus? Tem se sacrificado no altar do Senhor? Tem feito a diferença? Se você quer viver um milagre comum, você tem que dar uma oferta em comum. Não está satisfeito com a sua semente, com a sua colheita? Mude a sua semente. Joquebede entregou todo o seu sonho nas mãos de Deus.
O amor de Joquebede era tanto pela criança que ela não teve coragem de entregar o próprio filho nas margens do rio. Ela manda a sua filha fazer isso. Que toda mãe que ama um filho de verdade, ela nunca quer ver o mal, ela não consegue. Ela não consegue. Toda mãe que ama de verdade, pode ser o pior filho do mundo, pode ser traficante, pode ser bandido, pode ser o que for. Ela não consegue ver o filho dela ser machucado. Ela não consegue ver o filho dela na rua. Ela não, por mais que o povo diga, mas é mãe, é coisa de mãe. E Joquebede não conseguiria fazer isso. Então ela manda a filha colocar a criança às margens do rio. E a filha vai e coloca a criança às margens do rio. Mas ao invés de ela voltar, ela fica lá observando para ver o ponto exato que a criança vai morrer, para ver o que ia acontecer na vida daquela criança. Parece que eu vejo aquela menina olhando para aquele barquinho, dizendo: agora ele vai afundar. Ih, vai bater naquela rocha, agora vai cair. É agora, e bateu, e emborcou, vai virar, agora, ih, rapaz, não virou, mas vai virar agora na próxima. Aquela menina ficou ali o tempo todo acompanhando aquele barco, indo na direção que o barco estava indo e dizendo: agora vai cair. Não, é agora. O que é que vai acontecer agora? Vai cair, vai ou não vai? Tem gente ali observando de longe, viu? Tem gente de olho em você de longe, olhando para a tua embarcação, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, e está dizendo: vai cair agora, agora ele não aguenta, agora ele não vai conseguir, essa embarcação vai cair, essa embarcação vai cair por terra. É a fase do rio que muitas das vezes nós estamos. Fase do rio é a fase da incerteza, é a fase da insegurança, é a fase em que as pessoas estão observando você, estão esperando a tua queda, estão esperando a tua derrota. Estão esperando para ver o pior acontecer. A gente, até com a câmera já ligada para poder fazer o registro da tua derrota. Há pessoas dizendo: a tua embarcação vai cair hoje, neste sábado. Mas Jeová vai dizer para mim e para você hoje: diga para ele que eu sou o Deus do impossível. A embarcação não vai cair, a tua casa não vai naufragar, o teu casamento não vai afundar. Jeová está dizendo para você hoje: ele está no controle deste barco, ele está no controle dessa situação. Está tudo dando errado, pastor, mas Deus está no controle. Ele está no controle da tua vida, ele está no controle da tua casa, ele está no controle da tua caminhada. A tua embarcação não vai cair. Tem gente dizendo que você vai afundar, que o teu barco vai cair, mas Jesus está dizendo: não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Pega essa palavra, meu filho, pega essa palavra, porque Deus está falando contigo. Não vai afundar os teus sonhos não vão afundar. Observe que estava tudo dando errado na vida de Joquebede. Aparentemente. Pô, a mulher tem um filho. Parece que ela ia começar a viver o milagre. As parteiras liberam ela para poder ela vivenciar o milagre. E de repente ela tem que agora entregar a criança às margens do rio. É para você que sonhou em ser feliz, em casar, e de repente, poxa, teve a festa de casamento e tudo, e de repente agora está vivendo um inferno na vida. Será que Deus te abandonou? Será que Deus te esqueceu? Parece que está tudo dando errado. E até o que está dando errado na sua vida, acredite, contribui para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Até o que está dando errado hoje está contribuindo para você chegar aonde Deus quer que você chegue, irmãos. Você está compartilhando essa mensagem, meu filho? Você está compartilhando essa mensagem, minha querida? Está pegando só para você? Tu
Tudo que está dando errado na tua vida está contribuindo para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Não desista, fica firme, porque você vai ser surpreendido. O impossível vai acontecer na tua vida. Tudo dando errado. Joquebede já não estava mais com filho, teve que abandonar no barquinho. A criança lá observando, a menina estava observando para ver até onde que aquele barco ia. Ela estava tão obcecada em analisar para o barco, em observar a queda do barco, o momento exato que a criança ia morrer afogada, que ela não percebeu que o Espírito de Deus estava direcionando o barco na direção contrária. O barco não estava descendo as correntezas, o barco estava subindo correnteza dentro. A pessoa que está louca para ver a tua queda, a tua desgraça, a destruição da tua família, ela não consegue enxergar que o quarto homem da fornalha está com você dentro dessa fornalha, está com você nesse barco. Ela não consegue perceber que a mão de Deus está sobre a tua vida. Paralelamente a isso, tudo dando errado, e Deus estava trabalhando na vida de Joquebede. Observe atentamente o porquê que você não pode ser viciado em revelação e em profecia, a não ser confiar plenamente em Deus. Não chegou nenhum varão, nenhuma varoa, nenhum anjo e disse a Joquebede: olha, a história da tua vida vai mudar, fica calma. Olha, eis que eu te digo que hoje ainda tu vai ver que o teu filho vai ser liberto. Nada disso apareceu. Joquebede estava em casa adorando ao Senhor. Joquebede estava buscando a face de Deus, esperando a sua filha voltar, mas a menina não havia chegado. Era para ela pensar no pior, mas ela continuava adorando, confiando em Deus. Confie em Deus em meio a essa situação. Está difícil, parece impossível, mas Deus está observando a tua vida. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está observando você. O que é impossível para você é possível para Deus. O sonho de Joquebede era que algum vizinho bem distante pudesse pegar a criança e tivesse pena dela. Mas os planos de Deus vão muito mais além do que os seus. Os planos de Deus vão muito mais além do que os seus. É infinitamente maior do que o seu, irmão. Muito maior mesmo. Tem muita gente aqui falando, mandando mensagem até no aplicativo que eu estou vendo aqui, mas eu não posso responder. Deixe o seu pedido de oração no aplicativo Igreja Play. Está disponível apenas para tecnologia Android, depois, em breve, também nos iPhones. Então, o sonho de Joquebede era que alguém pudesse pegar. Paralelamente a isso, tudo dando errado, sem aviso prévio, sem sinais, sem profecias, a filha de Faraó se preparava para tomar o seu banho novamente. Como de costume, todos os dias, a água quente já estava preparada, pétalas de rosa, banheira, os seus servos todos esperando. E o texto diz que ela disse que não queria tomar banho lá hoje. Ela queria se banhar nas margens do rio. Os seus servos acharam aquilo estranho. Os seus subordinados, os empregados, a filha de Faraó na margem do rio, lugar sujo, cheio de terra. Mas ela quis. Há um ditado na Bahia que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem era doido de ir contra a filha de Faraó e dizer não vai tomar banho lá? O Espírito Santo, o Espírito de Deus já estava trabalhando na vida da filha de Joquebede, da filha de Faraó.
Ela então desce com a sua comitiva e vai para margens do rio se banhar. Ao mesmo tempo, a menina está observando e dizendo: agora ele vai morrer. Ah, já tem tempo demais, não acredito, não vai passar mais 5 minutos, agora vai cair esse barco, agora afunda. Ih, naquela rocha ali agora que está no meio, você vai bater em cheio, vai quebrar o barco, vai afundar. Agora afunda. E quanto mais ela agorava, quanto mais ela ficava espraguejando, quanto mais ela acompanhava para ver o que estava acontecendo, ela não percebia que a criança estava se aproximando do lugar da onde Deus queria que ela estivesse. Naquela época, irmãos, não tinha GPS como tem hoje. Aliás, hoje muitas pessoas confiam no GPS. Muitas das vezes o GPS te coloca dentro de uma favela. E aí quando você entra, dá de encontro com a morte, achando que é o melhor caminho. Mas naquela época não havia GPS, mas havia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está em todos os lugares, o Alfa, o Ômega, aquele que não perde uma peleja, uma batalha, o Criador do GPS, dos GPS, aquele que direcionava através do Espírito Santo a embarcação daquela criança com muita precisão. Deus está direcionando a tua vida no meio dessa batalha com muita precisão. Talvez você não perceba, talvez você não sinta, talvez você não tenha sinais de que isso está acontecendo, mas eu volto a dizer, até o que está dando errado na tua vida está contribuindo para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Sabe o que aconteceu, irmãos? A filha de Faraó chega às margens do rio. E sincronizadamente, ao mesmo tempo, chega a criança também. A criança chega gritando. Toda criança que está correndo risco de vida, ela grita. É o sistema de defesa. Toda criança que é lançada pela mãe rua fora, no saco, essas mães que não amam os seus filhos, né? Essas mulheres que têm gravidez e abandonam as crianças no saco. Toda pessoa que encosta, você pode ver nas reportagens, ela pensa que é um gato, pensa que era um animal, quando abriu o saco era uma criança gritando. É o instinto de sobrevivência. Faz com que a criança grite. Há momentos, irmãos, que nós temos que gritar. Tem momentos que você não pode ficar calado não, você tem que gritar. Gritar por socorro. Gritar para Deus. Há momentos, Luiz Irine Ferreira, que nós temos que gritar por ajuda. Gritar como as crianças gritam, que não querem morrer, instinto de sobrevivência. Quando uma pessoa acha uma criança que não está falando nada, é porque a criança já morreu. Encontrou a criança já desfalecida. Porque quando a criança está viva e percebe que está sozinha, ela começa a gritar. E toda pessoa que acha uma criança na rua, achou pelo grito, achou pela audição, achou porque a criança estava gritando. E a filha de Faraó, quando se aproxima à margem do rio, ela percebe um barulho, um grito, algo diferente. Então ela pede para o seu servo inspecionar o que estava aquilo ali. E quando ele chega no barco, encontra uma criança. E quando a criança cai na mão da filha de Faraó, ela continua gritando. O grito foi tão forte que a filha de Faraó se apaixonou automaticamente pela criança. Era uma criança com semblantes hebreus. Era diferente dos egípcios. Era diferente. É como você olhar para um japonês, você conhece logo os traços de um japonês, de um coreano, de um chinês. Os egípcios tinham os traços diferentes dos hebreus. A ordem do rei era para matar toda criança
criança do sexo masculino. Mas a filha de Faraó não matou aquela criança. Ei, eu vim dizer para você que o sonho de Deus vai se cumprir na tua vida. O projeto de Deus vai se cumprir na tua vida. Ah, Deus começou, mas parece que parou, pastor. Não parou não. Nessa luta Deus está direcionando você, está preparando você para ser um grande testemunho, para que o nome dele venha a ser glorificado na tua vida. Deus está operando de maneira rica e abundante na tua vida. Observe, irmãos, a menina que estava de longe observando, analisando para ver até onde o barco ia. De repente, Leonardo Faustino começa a perceber que a criança parou na mão da filha de Faraó. E não foi morta não, hein? Ela continuou segurando a criança. E quando ela percebe que a criança ia ser abençoada, ela então vai para perto da criança, correndo. O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, que as pessoas que se afastaram de você vão querer novamente ter contato com você. O que Deus está preparando para a tua vida é algo grande. Vai muito mais além do que os teus sonhos. E vai fazer com que todos que se afastaram, quem não deram crédito, quem não acreditou em você, venha se aproximar de você novamente. Venha começar a te observar nas redes sociais. Venha querer ser seu amigo no Facebook, no Instagram. Venha querer estar de bate-papo com você novamente. O que Deus vai fazer na tua vida é algo grande. Remide celebrando. Cabate suia calavarabandarábia. É por isso que Satanás está investindo pesado, para que você acredite que a sua embarcação vai naufragar. Mas Jesus mandou dizer aqui hoje: o teu barco não vai afundar, a tua casa não vai naufragar, os teus negócios não vão naufragar, porque sou eu que estou no controle dessa embarcação. Segura firme, meu filho, aguenta forte essas ondas, porque você vai chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Ai, meu Deus, eu estou sentindo a glória, a presença genuína de Deus nessa mensagem. Pega essa palavra, meu filho, minha filha. Segura Jane, Janina. Segura Milene Faria, Simone Coqueiro, Gisele Fernandes. Segura Vanessa. Essa é a história de Moisés, Ingrid. Quando a filha de Faraó percebe e se apaixona pela criança, rapidamente a filha de Joquebede chega correndo diante da filha de Faraó e diz: olha, eu estou aqui apenas para ajudar vocês. Eu estou vendo que você gostou muito dessa criança, ele é bonito, né? Mas a minha irmã vai precisar de uma ama. Sabe o que é ama, irmã? Ama significa empregada, tipo baby sister. Pessoas que tomam conta de criança. E ela disse: olha, eu conheço uma mulher que está com as tetas cheias de leite. Seria ideal para tomar conta dessa criança. A filha de Faraó, então, manda buscar a mulher. Eu vou ler aqui, então, o que está escrito no texto. Tudo que eu estou pregando está na Bíblia. É só você ler. Livro de Êxodo, capítulo 1 ao capítulo 2. Olha o que diz.
E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passearam pela borda do rio, e ela viu a arca do menino na arca no meio de juncos, folhagens, né? E enviou a sua criada e a tomou. E abrindo, viu o menino. E eis que o menino chorava. Você tem que chorar na presença de Deus, gritar. E ela moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã e filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que a crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se. E a moça chamou a mãe do menino. Meu Deus do céu. Era impossível Joquebede ter o seu filho. Era impossível Joquebede ter uma criança, irmãos. Era impossível Joquebede criar novamente o seu filho. Aquilo era impossível. Ela imaginava que a criança estava longe, distante, mas nunca imaginaria que ia parar na mão da filha de Faraó. E a filha de Faraó ia chamá-la para cuidar do seu próprio filho. O que é impossível para você, Deus vai tornar possível a partir de hoje. Eu vim trazer a maior profecia que é a palavra de Deus para a tua vida. Eu vim trazer a palavra nua e crua, a palavra genuína, a palavra que é vida para você. Eu vim trazer essa palavra para você hoje tomar posse e não deixar de acreditar nos seus sonhos, naquilo que é impossível, porque o que é impossível para você se tornará possível para Deus. Joquebede estava em casa. E quando a sua filha entra a casa dentro: mãe, vem. Pega a mãe e vai. A filha de Faraó não tem duas conversas com ela, a não ser essa. Preste atenção no texto, eu termino agora. Ela diz: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Além de ter o filho de volta, ela teve salário. Deus não só realizou o impossível, mas deu condição para que ela pudesse vivenciar o impossível na sua vida. Deus não só vai realizar o impossível para você, mas vai te dar condição de você vivenciar o impossível. Porque difícil não é conquistar, não. Difícil é manter o que você conquistou. Agora Joquebede volta com a criança do sexo masculino para casa. E os vizinhos dizendo: como é que ela pode? Eu vou denunciar, eu vou falar, eu vou entregar ela. E Joquebede nem aí entrega, liga. Eu estou debaixo da ordem do rei. Joquebede não só tinha que tomar conta da criança, do seu próprio filho, mas recebeu também um salário e também tinha livre acesso ao palácio, porque ela era ama. E como ama, era uma pessoa de confiança do reinado. Ela tinha livre acesso ao palácio. Joquebede tinha a proteção do rei. Quem era doido de mexer com aquela criança? Quem mexesse com ela estava mexendo com a filha de Faraó. E tempos depois ela coloca o nome dele Moisés. Por que o nome dele se tornou Moisés? Porque Moisés significa dizer tirado das águas. E aí terminamos o texto no versículo 12. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, ao qual o adotou e o chamou de Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés significa dizer
tirado das águas. Deus vai te tirar desta crise. Deus vai te tirar dessa situação. Não desista, continue firme, porque a história da tua vida vai ser mudada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero profetizar na sua vida um final de semana de paz, de bênção, de resposta de Deus. Creia tão somente que Deus vai mudar a tua história e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E eu tenho certeza absoluta que agindo Deus na tua vida, absolutamente ninguém poderá impedir. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer a todos que compartilharam essa transmissão ao vivo. Convidar você a se tornar um mantenedor ou um dizimista dessa igreja apostólica Fonte dos Milagres. Assista nossos vídeos, nós acabamos de postar aí o trabalho na África, vídeos antes de entrar no ar da seca no Nordeste. Dá uma olhada aí na página, veja o trabalho lindo que nós estamos fazendo e nos ajude a manter. Nós não conseguimos ainda levantar o dinheiro para poder mandar para as crianças. Possivelmente essa semana, se você não nos ajudar, essas crianças vão passar fome. Eu preciso da sua ajuda. Se você pode fazer, faça ainda hoje, para que na segunda-feira de manhã a gente possa retirar esse valor e possa abençoar essas vidas. Ou então na segunda-feira faça um depósito especial e abençoe esse ministério. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Meia-noite nós estaremos clamando pela tua vida. Na verdade, como hoje é sábado, 9 horas da noite nós vamos estar então fazendo uma programação especial de adoração. E você vai assistir filme também na nossa outra página, que é a página de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida no nome de Jesus, tá bom? Nós precisamos levantar aí 3 mil reais para poder ajudar na África. Fora o dinheiro para a Índia e fora o dinheiro do poço, que nós estamos devendo ainda mais de 6 mil reais de uma única bomba que ainda falta colocar em um outro poço que nós perfuramos. Porque o custo é com poço. Logo na seguida também temos que comprar a bomba, porque não adianta perfurar o poço e não ter a bomba para poder puxar a água e acabar com a seca no Nordeste. E nós contamos com a sua ajuda. Você que pode nos ajudar, nos ajude com oferta de 500, de 1.000, de 100, 10, 2, 3, 5 reais. Deixa Deus te usar. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Um ótimo sábado na vida de vocês. Você que vai participar e quer nos ajudar, nos procure agora aí, né, na mensagem, no inbox. Nós vamos ter um imenso prazer em ajudar você. E que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. E até a noite. Convide seus irmãos para curtir essa página. Envie convite para os seus amigos para todos curtirem essa página. Para a gente crescer aí. Contamos com a tua ajuda, com o teu apoio, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Se você estiver precisando de um apoio, de um suporte, é só entrar em contato conosco no inbox. Nós teremos um imenso prazer em ajudar você e abençoar a sua vida no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, forte abraço e até a noite no nome do Senhor Jesus Cristo.